Muito boa noite, meus queridos irmãos e as minhas queridas irmãs. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja e permaneça no coração de cada um de vocês. Com muita alegria que nessa noite aqui nos reunimos para louvar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para aprendermos e juntos caminhar rumo ao reino de Deus. É com muita gratidão que hoje estou aqui, a convite da Casa de Glacos, para falar um pouquinho do Evangelho do Cristo. E no momento em que eu desejo paz aos nossos corações, é o desejo que possamos nos unir na vibração positiva do amor e da misericórdia do Pai Criador, para que a gente aqui possa receber tudo aquilo que viemos buscar. Então, que neste momento possamos nos unir em vibrações positivas de amor, acolher e recolher tantas bênçãos, a qual aqui está caindo sobre cada um de nós. O aprendizado do Evangelho é a cura, é o lenitivo necessário ao bem do nosso corpo e ao bem do nosso espírito. E foi dado essa noite a incumbência da reflexão, uma que, na minha opinião, é uma das maiores, que fala honrar pai e mãe. O porquê honrar pai e mãe é tão importante? Porque honrar pai e mãe é uma lei divina. É o quinto mandamento a qual nosso Senhor Jesus Cristo, através do nosso Pai Criador, trouxe a Moisés para repassar aquele povo prometido, a qual tanto sofrera no Egito. Então, o honrar pai e mãe é um dos mandamentos de Deus. E ele vem logo depois daquelas instruções a qual foi passada a Moisés, nos primeiros mandamentos, onde falava das coisas de Deus. E por que ele vem logo depois? Porque a importância de se honrar pai e mãe é uma importância muito grande. É uma coisa imutável. É uma coisa que todos nós devemos abraçar de forma amorosa. E para que a gente possa entender essas questões de honrar pai e mãe, a gente tem que entender o que é honrar. Honrar é dar ali àqueles que estão sobre nós toda a nossa dedicação, todo o nosso respeito. O honrar, ele é uma ramificação do amor. Ele é aquilo que traz a nós as bênçãos divinas, porque é a partir do momento em que nós honramos o nosso pai e honramos a nossa mãe, a gente tem ali a graça de Deus, como é falado lá nesse quinto mandamento, lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, lá no versículo 20, ele vai falar para a gente sobre isso. No capítulo 20, no versículo 12, ele vai falar da seguinte forma para a gente. Deus ali falando a Moisés para que levasse a nós, porque era nós quem estávamos lá. Ele levar da seguinte forma, mandamento maior, honrar teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. E quando a gente observa isso, a gente entende que Deus queria trazer para a gente um mandamento para ser seguido, não é isso mesmo? E logo depois vem Cristo a dizer para a gente em inúmeras vezes. No Novo Testamento, o honrar pai e mãe vem falado em muitos versículos, em alguns capítulos, nas cartas de Paulo. Então, é uma coisa de suma importância. E Jesus vai falar primeiramente para a gente, lá no livro de Mateus, no capítulo 19, e ele vai dizer, quando ele é procurado por um jovem, esse versículo, esse capítulo, ele vai falar
no momento em que ele é procurado por um jovem, e esse jovem pergunta ao Cristo: como faço para merecer o reino de Deus? E lá esse jovem, ele vai ouvir do próprio Cristo dizer, Cristo vai ditar para ele algum dos mandamentos: não matarás, não buscarás aquilo que não é seu, e ele vai falar: honrar o teu pai e tua mãe. E esse jovem vai trazer para o Cristo: isso eu já faço desde a minha mocidade. Então Cristo fala para ele: então largue tudo, venda tudo e doe aos pobres. E naquele momento esse jovem vai retirar-se. Mas não compreendemos esse jovem como uma pessoa infeliz, mas sim porque ainda ele não entendera que os mandamentos a qual é trazido para nós, é trazido para que a gente caminhe rumo ao reino de Deus, e nele está o honrar pai e mãe. E esse honrar pai e mãe, para que a gente fale de honra, a gente vai falar que essa honra, como ela é uma ramificação do amor, ela tem que se apoiar em alguns pilares. E os pilares a qual essa honra deve ser colocada, a qual ela sobrepõe, onde ela descansa, ela vai estar sempre ali falando para a gente. Esses pilares, eles estão ligados diretamente às nossas condutas. É a visão a qual a gente tem que ter para que possamos, dentro do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua prática, ali fazer com que a gente possa merecer a nossa evolução. Entender que a partir desse honrar, a gente vai entender a lei maior a qual Cristo trouxe para cada um de nós. Porque o Cristo já nos dizia que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E para que eu honre, eu tenho que amar. O amar, ele está ligado a uma coisa maior, que é a lei universal. E esses pilares a qual essa honra está apoiada é a gratidão, é a fidelidade, é a lealdade e principalmente o respeito. A honra, ela se apoia nesses pilares. O honrar pai e mãe se apoia nesses pilares, porque a partir do momento em que eu exerço todos esses mecanismos para que eu possa ali enxergar aqueles que me deram o dom maior, que é a vida, eu começo a enxergar isso em todos que estão ao meu lado. Então, Allan Kardec nos traz esse entendimento de honrar pai e mãe, lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde que ele fala: honrai vosso pai e vossa mãe. Mas para que a gente comece a entender o porquê que ele traz isso, ele traz entre dois capítulos interessantíssimos, que é o que sua mão esquerda faz, a sua mão direita não precisa saber, e o próximo é fora da caridade e não há salvação. Aí a gente começa a entender que esses pilares a qual eu falei, eles vão se encaixando para que a gente consiga entender. O porquê que a honra está apoiada no pilar gratidão. A gratidão é, acima de tudo, a forma que nós temos de enxergar algo que é feito por nós com grande afinco, com grande amor, de forma a nos trazer um benefício, de forma a nos trazer algo que vai fazer com que nos proporcione grande condição de crescimento espiritual. Por isso, a gratidão é um pilar que sustenta a honra, porque nós temos que ser gratos pelos nossos pais. Gratos porque ele nos deu o dom maior. Eles nos deram a vida. O dom maior de Deus é a vida. Ele nos deu a condição
de voltar ao planeta Terra para que possamos recuperar aquilo que outrora deixamos lá atrás. A vida corpórea, a qual é o dom, a qual se passa pelo nosso pai e pela nossa mãe, é o dom maior. Então a gratidão, ela tem que ser eterna. Então, a princípio, nós temos que honrar o nosso pai e a nossa mãe e ter gratidão pelo dom da vida corpórea. Eles se propuseram, no plano reencarnatório, a nos trazer de volta para que possamos recuperar, para que possamos ter menos aflições, para que possamos recuperar, para que possamos resgatar, para que possamos cumprir a nossa prova. Então, a gratidão é um grande pilar da honra, de honrar esses seres, essas criaturas que se propuseram a nos dar tão grandioso dom. Eles nos deram esse talento, que é como se fala na parábola dos talentos. Ele nos deu o talento de voltar aqui e recuperar. Mesmo que esses pais não sejam aquilo que nós achamos que tem que ser. E é de suma importância neste momento em que nós vivemos no planeta Terra, falar sobre essa honra de gratidão aos pais. Vivemos num momento muito delicado, onde os nossos núcleos familiares estão desvirtuando o bem maior que é o amor. Seja qual composição esse núcleo familiar seja, mas nós temos que entender que dentro dele tem que haver o amor. Mas nem sempre aqueles que nos deram o dom maior que é a vida, o maior talento a qual nós temos, eles são da forma como a gente imagina. Muitos vieram e se propuseram, mas se perderam pelo caminho. Se comprometeram com o nosso Senhor Jesus Cristo ao plantio que iria dar a planta, a árvore sadia e o fruto sadio, mas na sua caminhada não conseguiram cumprir com aquilo, mas mesmo assim devemos admirá-los, devemos agradecê-los, porque, como eu disse, esse pilar gratidão, ele tem que existir em nossos corações. Então vamos agradecer, porque o honrar o seu pai e a sua mãe é ter a gratidão, que vai ali te proporcionar a um outro pilar muito importante, que é o pilar do respeito. Eu tenho que respeitar aqueles que se propuseram a uma missão, a uma condição de auxílio ao meu espírito. Eu tenho que respeitá-los pelas decisões a qual eles tomaram. Por isso que eu tenho que honrá-los. Se a decisão que eles tomaram é de abandonar no meio do caminho o seu plantio, eu tenho que respeitá-lo. Porque as Escrituras, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é claro. Eu não tenho que tirar a trave que está no olho do outro. Eu tenho que retirar ali o argueiro que está atrapalhando a minha visão das coisas divinas. Então, honrar é uma lei divina, honrar o meu pai e a minha mãe. Então, eu tenho que respeitá-los dentro da condição a qual eles escolheram. Na maioria das vezes, não nascemos no lar ideal a qual eu queria, mas não tenham a menor dúvida que é o lar necessário para a minha caminhada rumo ao plano maior, que é o reino de Deus. É o lar ideal onde eu vou ter a condição de me tornar um espírito puro. Não tenhamos essa dúvida,
Por isso que passamos do pilar da gratidão para o pilar do respeito. Respeitemos a condição de cada um, inclusive a nossa. Respeitemos a forma como é trazido a nós a condição de cada ser que participa da nossa família. Nós temos que ter isso. Lá no capítulo 14, quando se fala da fidelidade filial, se fala lá, os bons espíritos falam para a gente que é obrigação que a gente leve aos nossos pais aquilo que é necessário, numa forma de gratidão e numa forma de respeito. Temos que doar a eles o que nós temos de melhor. Temos que levar a ele aquilo que nós podemos fazer de melhor. Essas reflexões nós temos que trazer para a nossa vida. Nós temos que trazer para as nossas convivências. E nós, como pais, temos a responsabilidade de transmitir essa segurança aos nossos filhos, porque foi dada a nós a responsabilidade de guiá-los, mas é dada também a oportunidade de quem ali está como filho de respeitar aquele que está me guiando, de ouvir. Quantas vezes deixamos de ouvir os nossos pais? Quantas vezes deixamos de entender qual que é o propósito que eles têm para conosco? Quantas vezes deixamos de honrar o ponto de vista do pai e da mãe, porque o ponto de vista do pai e da mãe é aquele ponto de vista que melhor vai ser para a minha caminhada, mesmo eu não concordando. Só que eu tenho que trazer, eu tenho que respeitar aquela opinião, eu tenho que trabalhar no meu coração o propósito. Aos que não tiveram isso, tenha o respeito de entender que aqueles que falharam na sua missão, abandonaram a missão em um momento que não deram conta, mas eu tenho que respeitá-los. Eu tenho que ter essa condição com eles. Porque quando eles necessitarem, eu tenho que estar pronto a servir. Porque eu tenho que ter a gratidão. Foram eles que me deram a vida, foram ele ou ela que me oportunizou de estar aqui para o meu crescimento. Então nós temos que ter essa condição. Porque honrar, a partir do momento que eu respeito, eu começo a ter o outro pilar que aqui eu citei, que é o pilar da lealdade. Quando eu sou leal, eu ali acredito que aquela condição a qual eu me encontro, eu tenho que permanecer nela, acreditando que é a melhor. A lealdade parte do princípio a qual eu estou do lado para o que der e vier, mesmo eu não concordando. Desde que não venha trazer malefício àqueles que estão à minha volta, eu tenho que estar do lado. A lealdade é isso. A lealdade é eu chegar para aquele que ali está e explicar para ele que aquele caminho não é o melhor, mas que eu vou estar do lado dele, que eu vou demonstrar que, naquela forma, ele sempre terá o meu apoio. E lá, na fidelidade filial, a gente tem que entender que a gente tem que passar por esse processo, nós temos que ser leais, nós temos que trazer a lealdade em nossos corações e demonstrar aos nossos pais que eu tenho condição de fazer com que ele possa confiar em mim. Eu tenho que demonstrar a minha força, eu tenho que demonstrar que mesmo não concordando que o meu pai me abandonou, mas eu concordo porque eu sou grato, mas que quando ele precisar de mim, estarei ao lado dele. Porque no momento em que eu abandono essa condição, as chateações do meu coração, pelo abandono afetivo,
eu estou alimentando o orgulho em meu coração. Nós temos que sublimar essas doenças de alma, orgulho e egoísmo. Nós temos que estar pronto a servir, como temos que estar pronto a servir a qualquer um que esteja necessitado. Nós temos que ser aquele que levanta o caído, porque o Evangelho do Cristo, ele não pede isso a nós. Amar o próximo como a si mesmo. Então eu tenho que ter lealdade com qualquer um, inclusive, acima de tudo, aqueles que me deram a vida. Nós temos que ter essa certeza. As reflexões em nossos corações têm que ser assim. Como a nossa irmã Leonor citou Santo Agostinho, nós temos que refletir todos os dias sobre as nossas ações, inclusive as nossas ações com aqueles que nos proporcionaram o dom da vida corporal. Quantas vezes nós pensamos nisso num dia? Quantas vezes somos gratos pela vida que temos? Quantas vezes somos gratos pela oportunidade da reencarnação? E quem nos proporcionou? O nosso pai e a nossa mãe. Às vezes nós nunca ouvimos falar sobre o nosso pai, mas nós temos que orar por aquele que nós não conhecemos. Nós não oramos por aqueles que nós não sabemos quem são? E pela mãe, auxiliá-la, trazer a compreensão. Na maioria das vezes, aquelas que são mães independentes, elas trazem ali o martírio no coração de não ter para com o filho a condição do pai. Mas ela tem que entender que, acima de tudo, ela tem um papel importantíssimo, que é trazer ao coração daquela criatura que está na terra a lição do amor. Dentro de um lar, seja ele independe a forma como ele está sendo constituído, como eu disse anteriormente, tem que ter o amor, a lealdade, a consciência, a confiança. A lealdade é a forma que nós temos que demonstrar àqueles que ali estão, que podem confiar. Por isso que eu estou dizendo, independe da forma. Qual é a constituição familiar? É a forma da confiança, da lealdade. Porque nós já passamos pela gratidão do dom da vida. Nós respeitamos aqueles que ali estão, porque nós respeitamos a condição a qual ele escolheu. Eles, como nós, temos o livre-arbítrio. E ali praticamos a condição que a gente quer, para que a gente possa implementar a confiança. Quando precisares, estarei ao seu lado. Não é só materialmente. A espiritualidade é clara para a gente, lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos fala isso. Nós não temos que ser leal somente no momento material. Nós temos que ser leal principalmente na condição moral. A condição moral é aquela condição que eu levo o apoio ao necessitado no momento em que ele precisa. E se nós já levamos isso a qualquer um, o porquê não levar ao nosso pai e à nossa mãe? Então, na maioria das vezes, tem pessoas que já não têm contato ali com o pai ou com a mãe há muito tempo. Reflitam sobre a lealdade, reflitam sobre a gratidão, reflitam sobre o respeito que devemos dar àqueles a qual, como Cristo fala, amar o outro, fazer ao outro aquilo que a gente quer que façam com a gente. Não é mesmo? É isso que ele fala, esse é o mandamento maior. E lá, o Cristo ele vai dizer isso para a gente, que quando eu honro o meu pai e a minha mãe, eu estou trazendo para mim benefícios. Lá em Êxodo, não foi escrito isso?
que quando eu honrar o meu pai e a minha mãe, eu vou merecer aquilo que é de melhor. E Jesus repete isso para o rapaz que o procura, dizendo como que ele encontra a sua salvação, como ele encontra o reino de Deus. Jesus vai repetir para ele. E quando Cristo fala para ele vender tudo e ali o seguir, o Cristo está dizendo para que ele se desprenda do apego material, respeite aqueles que te deu o dom da vida e o siga. Só que na época a interpretação ela era um pouco mais complicada, mas hoje nós entendemos assim. A confiança, porque o Cristo ele não deu como exemplo todos esses pilares, e dá ali da lealdade, a gente vai passar por um pilar ainda maior, que é o pilar da fidelidade. A fidelidade, ela é quase um sinônimo da lealdade, só que ela tem uma coisa a mais, que é o respeito mútuo, é a confiança plena. A fidelidade, ela está ligada naquela confiança maior a qual eu deixo, a qual a pessoa tenha em mim e eu tenha na pessoa. A confiança maior é aquela coisa despretensiosa, a qual eu faço de forma natural. A lealdade está ligada mais numa questão de obrigação. A fidelidade está ligada numa questão natural. E eu tenho que ser natural ao trato com o meu pai e com a minha mãe. Porque eles são seres a qual nós devemos toda gratidão, todo respeito, toda lealdade. Então tem que partir naturalmente dos nossos corações essa nossa entrega. Porque fidelidade é entrega. A fidelidade afetiva, ela está ligada à entrega. E as nossas relações com os nossos pais, as relações com os nossos familiares, ela está ligada na nossa entrega. Porque quando nós estivermos perante aqueles que dedicaram a sua vida a nós, nós temos que fazer o quê? Dedicar as nossas vidas a eles. Isso é honrar pai e mãe. Nem sempre iremos, apesar de honrar ser uma ramificação do amor, nem sempre iremos ter o amor pleno. Mas nós temos que entender que isso é um sentimento que nós temos que trabalhar em nossos corações. A nossa dedicação aos nossos pais, ela tem que ser de forma fiel, ou seja, de forma natural. Suprir as suas necessidades, porque eles supriram as nossas. Mas eu nunca tive contato com meu pai e com minha mãe. Eu fui um órfão, eu fui criado em um lar para crianças. Mas você tem que ter a fidelidade da gratidão natural pelo dom da vida. E nós temos que refletir. São coisas que nós temos que refletir, porque essas coisas, essas nossas doações, elas têm que ser natural. Porque a lei da honra do pai e mãe, ela é uma lei divina. E nós conseguiremos honrar o pai e mãe a partir do momento em que nós nos aplicarmos dentro da lei maior. A partir do momento em que nós começarmos a nos tornar e trabalhar para ser seres perfeitos. No capítulo 16 do Evangelho do Segundo Espírito, não faz sede perfeitos? E é essa condição a qual nós temos que buscar em nossos corações. A condição da perfeição. Porque a condição da perfeição é o caminho na lei de Deus. E honrar pai e mãe não é uma lei divina. Ela não está lá no decálogo, nos 10 mandamentos. Ela está lá. Então, se ela está lá, é porque nós temos que cumpri-la. E como que nós vamos nos tornar seres perfeitos se nós não cumprimos uma lei de Deus?
Então nós temos que enxergar, porque nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Aí nós temos que enxergar essa grandeza, porque ser perfeito é cumprir as leis divinas. E nós temos que passar por esse processo. Então nós temos que começar a refletir nos nossos corações. O que eu estou fazendo para honrar o meu pai e minha mãe? O que eu estou fazendo em prol ao melhoramento daquela criatura que me deu a vida? Porque pode ser, vem de lá para cá a minha gratidão, e com a minha gratidão eu vou retribuir ao meu pai e minha mãe, na maioria das vezes, colocando eles na senda do nosso Senhor Jesus Cristo. Colocando eles no caminho, falando para eles das coisas de Deus, demonstrando, dando exemplo. Cristo não ensinou dando exemplo? E o que nos impede de demonstrar àqueles que às vezes têm uma certa barreira contra nós, de seguir o caminho fiel, seguir um caminho de respeito, seguir um caminho leal, demonstrar como eu sou grato. Porque a nossa parentela corpórea não é a mesma parentela espiritual. Porque a nossa parentela corpórea é aquela necessária para o nosso desenvolvimento. A escola. Vocês devem estar cansados de ouvir, né, que a casa, o nosso lar, é a maior escola. E nós não podemos ter dúvida disso. É colocado dentro daquele ambiente exatamente aquilo que é necessário. Porque a divindade, Deus, é perfeito. O capítulo Ser Desperfeito não fala isso? Deus é perfeito. Nós queremos atingir a perfeição relativa. Mas já que Deus é perfeito, então Ele não vai fazer nada que não seja em prol ao nosso desenvolvimento. Porque Deus é eterno amor e misericórdia. Ele está em tudo. Ele enxerga tudo. Então, Ele vai nos proporcionar essa condição. Mas Ele fala que a partir do momento em que Ele proporciona um lar ou um arranjo, porque nós temos que imaginar que para que eu pudesse vir ao mundo, ou alguém vir ao mundo, as pessoas que se encontraram têm que se amar, nem que for por segundos. Porque elas têm que ter a relação. E isso, a relação corpórea. E isso marca o perispírito. Então eles têm essa ligação. Então nós temos que entender que de uma forma ou de outra, isso é uma condição divina. Porque Deus proporcionou àqueles que ali estavam, que se proporam lá, a dar a oportunidade àquele que está no planeta Terra. E ali enxergamos, às vezes, ou julgamos, aquela mãe que às vezes deixa o filho à porta de outras pessoas, ou em lares de cuidados. Mas nós temos que entender que ela foi forte o bastante para que aquela criatura viesse ao planeta Terra. Ela se propôs a deixar com que ele viesse. Então ele tem que ser grato. Porque ela simplesmente poderia ter interrompido esse momento. Mas por escolha dela, ela deixou que ele viesse ao planeta Terra. Então ela fez essa ligação, essa família sanguínea, ela deixou com que ele viesse. Porque a família espiritual, ela está ligada nas afinidades, nas boas vibrações, nos pensamentos. A família espiritual está ligada a isso. É tanto que Jesus, aos familiares dele chegaram à porta, disseram a ele, está aí a sua mãe e os seus irmãos. E ele disse, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Os meus irmãos são vocês que estão aqui.
o ensinamento do Cristo muito além da época. É tanto que o entendimento é que ele não deu atenção àqueles que estavam ali. Mas Cristo queria demonstrar e ensinar que aquela ali era a família consanguínea dele. Mas a família espiritual eram todos aqueles que comungavam com a sua ideia redentora, a sua ideia de salvação. E aí a gente entende que a necessidade que o Cristo viesse ao planeta Terra e que tivesse aqueles que ali estavam no mundo corpóreo para a sua caminhada e os seus exemplos. Ele precisava vir ao planeta Terra de alguma forma para trazer os ensinamentos que até hoje a gente aqui está tentando entender. Mas graças ao bom Deus, nós temos o Consolador. E como lá no livro de João, o Cristo vai falar, vai haver um tempo que irei mandar um Consolador, o Espírito de verdade, que vai explicar melhor tudo isso que eu estou falando nesse momento. E ele chegou. E a gente, desde 1850 alguma coisa, a gente já está tendo esse Consolador. E esse Consolador nos traz um capítulo exclusivo de honrar pai e mãe. Por quê? O Evangelho segundo o Espiritismo, os tópicos são os tópicos principais para o nosso desenvolvimento espiritual. Lá está as bem-aventuranças. Lá está essa lei mosaica. Lá está tudo aquilo que nós necessitamos para a convivência e desenvolvimento espiritual. Por isso que a nossa condição, que estamos aqui encarnados, nós temos que entender. Aí nós temos que agradecer o pai e a mãe. Nós temos que o quê? Nós temos que respeitar o pai e a mãe. Nós temos que ser leais. Nós temos que ser fiéis. Porque é isso que o Cristo traz para a gente. É isso que o Cristo quer que nós sejamos. E para que a gente passe por tudo aquilo que o Cristo nos ensinou e que a gente tem que praticar. Porque o Cristo veio trazer, nos explicar melhor a lei divina. Mas, para que a gente cumpra o nosso papel no planeta Terra, nós temos que obedecer essa lei divina. Ela tem que ser obedecida. O momento de reflexão, até onde estou obedecendo esta lei? Até onde eu estou honrando através desses pilares que sustenta toda essa lei divina? É claro que são muito mais, mas esse eu acredito que seja os principais. Façamos como Santo Agostinho, cheguemos em casa e possamos refletir sobre essa nossa conversa de hoje à noite. Que possamos ali pegar o telefone e ligar para aquele pai e para aquela mãe que tem anos que a gente não fala, porque em um momento de nossas vidas a gente achou que ele foi injusto conosco. Como alguém que te dá o dom da vida pode ser injusto com você? Ele pode não ter tido a condição de ser aquilo que eu acreditava que ele poderia ser. Eu acreditava, porque eu tenho preceitos, eu tenho ideias, eu crio ideias. E às vezes eu crio certas coisas que não são coisas ideais perante a lei de Deus. Então, o que ele fez comigo é simplesmente um ato a qual ainda ele não entendia como lidar com aquela situação. Mas eu, pela gratidão, pelo respeito, pela lealdade e pela fidelidade que eu tenho que ter àquele que me deu o dom da vida, eu tenho que entender e pegar o telefone e ligar para ele. Vai desligar na minha cara, liga de novo. Não quero falar com você, liga de novo. Porque nós temos que honrar. Porque senão, se a gente não obedecer esse mandamento, se a gente não obedecer essa lei divina, não nos tornaremos perfeitos.
Mas eu vou deixar para minha outra encarnação. A notícia não é boa, a briga lá em cima está boa para vir para o planeta Terra. Então, às vezes, se eu deixo passar essa oportunidade, vou demorar muito tempo para poder reconciliar. E quando eu chegar lá na pátria espiritual, eu falo, não, eu devia ter feito. Então, nós temos que entender, por pior que seja a ação cometida pelo pai e pela mãe, nós temos que entender que eles têm que ser honrados. Honrar é isso, é entender. Ah, mas eu não quero ligar não, porque eu não vou me humilhar. Aí o orgulho, aí você alimentando o orgulho no coração. Vai alimentando. E o orgulho, ele é contrário ao amor. O orgulho é contrário à humildade. Ser humilde não é ser simplório. Ser humilde é ser pobre de espírito, para que enchemos o copo com as verdades de Deus. Isso sim. Então hoje, eu vou ligar para o meu pai ou para a minha mãe que me contrariou, né, que a gente contraria hoje com uma facilidade muito grande. Vou ligar para ele e vou tentar falar com ele e vou pedir perdão. Ah, mas eu não posso pedir perdão não, porque foi ele que me ofendeu. Como quem te dá o dom da vida te ofende? Você que está se sentindo ofendido. Você que não está trabalhando a humildade no coração. E aí? Como é que a gente vai fazer com isso? Tem que mudar. A gente não quer ser espírito puro? A gente não quer ser feliz? A gente não quer largar lá para trás as nossas doenças de alma, as nossas aflições? A gente não quer ser sadio de corpo e espírito? Então eu tenho que tirar essas doenças da minha alma e implantar a lei maior do universo, que é o amor. É entender o próximo. E o pai e mãe nós temos que entender mais ainda. José, e muitas das vezes, todos nós fazemos o que damos conta. Exatamente. Nosso pai e a nossa mãe também fazem o que dá conta. Com certeza. É isso que eu estou dizendo. Eles sempre fazem o que dá conta. Só que nós temos que fazer mais para com eles. A piedade filial está lá. Os Espíritos estão nos falando isso. Está falando sobre a nossa, ele vai falar lá no capítulo 14 sobre a nossa família corporal. As nossas obrigações, aquilo que a gente tem que acreditar, aquilo que a gente tem que fazer. Importante que nós possamos entender que honrar pai e mãe é entender as limitações dela, como a minha irmã falou. Ela é minha irmã, pessoa sensacional. Como ela falou. Então nós temos que entender que eles estão fazendo o que eles dão conta. E nós temos que fazer o que a gente dá conta? Não, tem que fazer mais. Porque a gente está ouvindo o evangelho aqui numa quarta-feira à noite na casa de Glacos. Então tem que começar a praticar. A nossa irmã Leonor não falou isso para a gente? Que a gente tem que começar a praticar o evangelho? Nós temos que começar a dar nosso testemunho. Mas o nosso testemunho em nome do Cristo. E o nosso testemunho em nome do Cristo é o quê? É o testemunho do amor, da plenitude espiritual, como Paulo fez, como Pedro fez, como Estevão fez. Olha os nossos exemplos, como Maria de Magdala fez, como Maria de Nazaré fez, como Santo Agostinho fez, como Chico Xavier fez, e outros espíritos missionários no planeta Terra dão o testemunho do amor, o testemunho da honra, da gratidão. Cristo era grato por sua mãe. É tanto que depois de crucificado, Cristo retorna ao planeta Terra e vai até Maria de Nazaré e diz a ela: estou aqui por vontade do meu Pai, e a convidou para fazer parte do seu grupo seleto celestial. Olha que coisa linda isso. Porque o Cristo honrou a sua mãe. Porque Cristo viu que é dessa forma. Ele obedeceu o quê? Uma lei divina.
Ele não é o nosso exemplo? Ele não é o nosso guia, o nosso modelo? Então, a partir do momento em que ele retornou ao planeta Terra, e Maria lá, ela atendia os pobres, os oprimidos, ali ela recebeu, ela e o apóstolo André, ela recebeu um ser de muita luz, e quando ele começou a falar, ela lembrou, ela recordou da voz quem que era, e ele a chamou, honrando-a. E quem somos nós, se a gente se diz cristão, para não fazer o mesmo? Então, que nessa noite possamos refletir que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe, independe da condição que eles se encontram, que nós devemos dar todo o apoio material e moral, que é o principal, é de levar aos corações dele o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos nos apoiar nos pilares a qual vai trazer da gratidão, ali da confiança. Nós temos que ali trazer a gratidão, nós temos que respeitar, nós temos que ser leais e nós temos que ser fiéis àqueles que nos deu o dom maior, que é o dom da vida. Que possamos honrar os nossos pais e as nossas mães hoje e sempre. Que Jesus abençoe o coração de todos. Uma excelente noite. Muito obrigado pela atenção.